Você já parou para pensar no que acontece no exato momento da morte? É um tema que muita gente evita, mas que todos, sem exceção, um dia enfrentarão. E se eu te dissesse que esse instante pode ser muito mais revelador do que você imagina? Relatos impressionantes de pessoas que estiveram entre a vida e a morte mostram que há uma sequência de eventos tão intrigante quanto transformadora. Não, a morte não é apenas um ponto final. É uma porta para experiências que a maioria de nós sequer imagina. Aqui, você vai descobrir 9 coisas que muitas pessoas afirmam ver quando estão prestes a partir. Desde a visão de entes queridos que já partiram até a presença de uma luz brilhante e reconfortante, esses relatos trazem uma nova perspectiva sobre o desconhecido. A compreensão bíblica, cheia de histórias e curiosidades, reforça que há algo além do que nossos olhos podem ver. E se o fim não for um adeus, mas o começo de uma nova jornada? Prepare-se para uma viagem emocionante que pode mudar a forma como você enxerga a vida e, claro, a morte. Porque saber o que nos espera pode ser a chave para viver o presente com mais propósito e clareza. Pronto para descobrir o que acontece no instante mais misterioso da existência? Vamos juntos desbravar essas 9 revelações surpreendentes. No instante em que a morte se aproxima, muitas pessoas relatam uma experiência surpreendente. Elas veem entes queridos que já partiram, como se estivessem ali esperando pacientemente. É como se naquele momento a fronteira entre o físico e o espiritual desaparecesse, revelando rostos familiares, cheios de paz e amor. A compreensão bíblica nos ensina que a morte não é o fim, mas o início de uma nova etapa. Imagine o alívio de um viajante cansado que finalmente retorna para casa e encontra aqueles que sempre o amaram, prontos para guiá-lo com alegria. Essa visão não traz medo ou angústia. Pelo contrário, gera uma paz profunda, como se tudo começasse a fazer sentido. Muitos descrevem isso como um reencontro familiar, um momento de reconhecimento e acolhimento. Curiosidades bíblicas nos mostram que essa conexão entre mundos já foi vivenciada em histórias da Bíblia. Moisés e Elias apareceram ao lado de Cristo durante a Transfiguração, oferecendo um exemplo claro de que há vida além do que vemos. Isso nos ensina que o amor transcende a morte e permanece como um elo eterno. Mas o que isso nos revela sobre a vida que levamos agora? Imagine saber que no momento mais delicado, você será recebido por aqueles que mais amou, como se estivessem te esperando do outro lado. Esse pensamento traz um conforto imenso e talvez, mais do que nunca, nos faz questionar. O que estamos cultivando hoje para deixar como legado? A resposta pode estar em algo muito mais simples do que imaginamos, nos conduzindo para a próxima descoberta. No momento da morte, tudo o que parecia tão importante, bens, status, títulos, perde completamente o valor. É como se o véu fosse retirado e, de repente, a pessoa percebesse que o peso de suas posses era, na verdade, uma prisão. A compreensão bíblica sempre alertou sobre a ilusão das riquezas materiais. Que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Marcos 8,36. A história da Bíblia nos mostra reis e poderosos que, no final, não puderam levar nada além de suas ações e legados. Curiosamente, esse desapego traz uma sensação de libertação. Quando os olhos se voltam para o que realmente importa, todo o acúmulo de bens terrenos se desfaz como poeira ao vento. Pense nisso. Quantas vezes nos preocupamos com o carro mais novo, a casa maior ou o dinheiro na conta, apenas para perceber que nada disso preencherá o vazio interno? É por isso que, em vida, devemos investir em experiências, boas ações e laços afetivos. São essas riquezas invisíveis que nos acompanham até o fim e além. Esse momento revela uma grande verdade. A morte ensina o valor do simples.
Muitos só compreendem isso tarde demais. Mas você pode começar agora, refletindo sobre o que realmente importa em sua vida. Experimente ajudar alguém sem esperar nada em troca. Doar algo valioso ou simplesmente valorizar quem está ao seu lado. E se hoje fosse seu último dia, o que você levaria? Essa pergunta nos convida a olhar além do material e buscar algo maior. E essa jornada está apenas começando. Entre os relatos mais intrigantes de experiências de quase morte está a visão do próprio corpo. Muitas pessoas descrevem estar fora de si, como se flutuassem acima, observando tudo o que acontece ao seu redor. É como se a alma, por um instante, ganhasse uma perspectiva única, livre das limitações físicas. A compreensão bíblica nos lembra que somos mais do que carne e osso. Há algo eterno em nós que transcende a morte. Curiosamente, ao olharem para seus corpos inertes, muitos relatam uma sensação de paz, quase como um desapego completo do sofrimento terreno. Nessa experiência, as emoções se misturam. De um lado, há o reconhecimento de si mesmo, como um espelho quebrado que reflete a vida até aquele instante. De outro, há a visão das lágrimas e da dor daqueles que ficaram. Imagine poder enxergar o mundo através dos olhos de quem te ama. Isso certamente nos faria refletir sobre as marcas que deixamos. Histórias bíblicas, como a de Lázaro, nos mostram que a morte física não é o fim absoluto, mas uma pausa no ciclo da existência. Essa perspectiva nos convida a refletir. Como as pessoas nos verão quando partirmos? Que memórias teremos deixado? A morte, nesse momento, faz um convite silencioso, viver de maneira mais consciente e amorosa. Se você pudesse olhar para si mesmo de fora, estaria feliz com o que vê? Talvez seja a hora de ajustar o foco, valorizar mais o presente e plantar sementes que floresçam em boas lembranças. E lembre-se, essa é apenas uma das portas que se abrem quando tudo parece chegar ao fim. Muitos acreditam que aqueles que partiram encontram maneiras sutis de se despedir, e os sonhos são uma das formas mais comuns. Nessas visitas noturnas, os entes queridos aparecem calmos, serenos, transmitindo mensagens de conforto. Não é raro ouvir histórias de pessoas que, após sonharem com alguém que faleceu, acordam com o coração mais leve, como se uma despedida silenciosa tivesse ocorrido. A compreensão bíblica reforça que a morte não é o fim da conexão entre as almas. O amor permanece, mesmo através de planos invisíveis. Curiosamente, essas visitas são marcadas por detalhes específicos. Em alguns sonhos, o espírito pode sorrir, dar um abraço ou até mesmo deixar palavras como "fique em paz, eu estou bem". É como uma forma de encerrar ciclos, permitindo que quem ficou siga em frente com serenidade. Histórias bíblicas, como a de José, mostram que Deus frequentemente usa sonhos para transmitir mensagens. Então, por que não acreditar que aqueles que amamos também encontram essa passagem para nos dizer adeus? Mas há algo ainda mais profundo nisso. Essas despedidas nos ensinam a estar mais atentos aos sinais sutis da vida. Às vezes, pode ser um cheiro familiar, uma música que toca inesperadamente ou um objeto que cai sem explicação. Você já passou por isso? Talvez seja a hora de observar com mais carinho esses momentos. O amor nunca morre. Ele apenas encontra novas maneiras de se manifestar. E assim, mesmo na ausência, a presença daqueles que partiram se mantém viva, levando-nos a refletir sobre o que vem a seguir. Em momentos próximos à morte, muitas pessoas relatam ver a própria vida passando diante de seus olhos, como um filme. Cada cena, desde os momentos de pura alegria até os de dor, se desenrola com clareza. É como se todas as memórias, mesmo as mais esquecidas, viessem à tona. A compreensão bíblica nos lembra que tudo o que o homem semear, isso também colherá. Gálatas 6:7. É um instante de verdade, onde não há máscaras nem desculpas.
apenas a realidade de quem fomos e como vivemos. Nessa revisão, os pequenos momentos ganham um peso imenso. Aquele abraço que você deu sem motivo, a palavra gentil que você ofereceu em um dia difícil, ou até as lágrimas que compartilhou com alguém. Curiosidades bíblicas nos mostram que cada ato tem significado, mesmo os mais simples. Imagine assistir ao seu próprio filme. Você seria o herói ou o vilão da sua história? Essa reflexão profunda nos convida a valorizar cada escolha, porque no final são esses momentos que constroem nossa eternidade. Essa experiência é um lembrete poderoso. A vida é feita de instantes e todos eles têm um propósito. Talvez seja a hora de reescrever o seu filme enquanto ainda há tempo. Pequenos gestos, como perdoar alguém, agradecer mais ou ajudar quem precisa, podem transformar a narrativa da sua vida. Porque, no fim das contas, o que ficará gravado é como você fez os outros se sentirem. E à medida que a história continua, surge uma luz que indica um novo caminho. Um caminho que muitos descrevem como a entrada para algo divino. Entre os relatos mais frequentes de quem esteve à beira da morte está a visão de uma luz brilhante. Não é uma luz comum, ela é descrita como radiante, acolhedora e cheia de paz. A compreensão bíblica nos lembra que essa luz pode simbolizar a presença divina, um convite para um lugar onde a dor e o sofrimento não existem mais. Muitos descrevem essa luz como um abraço invisível, capaz de preencher o coração de amor puro e inexplicável. Imagine a sensação de finalmente encontrar algo que sua alma sempre buscou, mas nunca soube explicar. Curiosamente, essa luz não cega, ela guia. É como um farol no meio da escuridão, mostrando o caminho para a eternidade. Alguns dizem que ao se aproximar dela, uma sensação de pertencimento e tranquilidade toma conta do espírito, como se todas as perguntas tivessem sido respondidas. Curiosidades bíblicas reforçam essa imagem. Em diversas passagens, Deus é comparado à luz que dissipa as trevas. Assim, a morte se torna menos assustadora, pois ela nos conecta diretamente à fonte de toda a paz e amor. Essa experiência nos faz refletir sobre nossa própria jornada. Estamos caminhando em direção à luz ou nos afastando dela? A vida nos oferece inúmeras oportunidades de sermos luz na vida dos outros, seja com um gesto simples ou com um perdão tão necessário. Afinal, a maior preparação para o fim é viver uma vida repleta de propósito. E ao contemplar essa luz, muitos compreendem que não é o fim, mas o começo de algo eterno e indescritível, onde o verdadeiro propósito da vida finalmente se revela. Na iminência da morte, muitos dizem que finalmente compreendem o verdadeiro propósito da vida. É como se um véu fosse retirado, revelando que cada experiência, boa ou ruim, fez parte de um plano maior. A compreensão bíblica nos ensina que nada é por acaso. Cada alegria, cada dor e até os momentos de silêncio contribuem para o crescimento da alma. É nesse instante que se percebe que a vida nunca foi sobre acumular bens ou status, mas sobre se tornar alguém melhor através das provações e conquistas. Imagine, por exemplo, uma jornada onde cada desafio foi uma lição disfarçada. E cada pessoa que cruzou seu caminho foi uma peça essencial no quebra-cabeça da sua história. Histórias da Bíblia, como a de Jó, ilustram como o sofrimento molda o caráter e aproxima o ser humano de Deus. Curiosidades bíblicas mostram que até os grandes profetas enfrentaram momentos de dúvida e dor, apenas para compreender que tudo fazia parte de algo muito maior. A morte, nesse sentido, nos mostra que a vida inteira foi um preparo, uma grande escola. Essa revelação nos convida a olhar para o presente com outros olhos. Você está vivendo de acordo com o seu propósito? Quantas vezes deixamos os dias passarem sem refletir sobre o que realmente importa? Talvez o propósito esteja em coisas simples.
Amar mais, perdoar rápido, ajudar o próximo ou buscar uma conexão mais profunda com Deus. A grande verdade é que a morte, mesmo temida, pode nos ensinar o que a vida inteira tenta nos mostrar, o que realmente importa. E no horizonte dessa reflexão, algo ainda mais grandioso nos espera. Muitos que estiveram à beira da morte relatam visões impressionantes de um lugar de paz indescritível. Eles descrevem o além-vida como um reino repleto de beleza, onde o sofrimento, a dor e as preocupações humanas não existem. A compreensão bíblica reforça essa promessa de um lugar onde Deus enxugará dos olhos toda lágrima. Apocalipse 21:4. Imagine um cenário onde tudo é harmonia, campos verdes, luzes reluzentes e a presença daqueles que partiram, aguardando com braços abertos. É como voltar para casa, depois de uma longa viagem. Essas visões não são apenas imagens, elas vêm acompanhadas de uma paz que preenche cada parte do ser. Muitos dizem que ouviram músicas celestiais, sentiram aromas indescritíveis e presenciaram uma alegria tão intensa que palavras humanas falham em descrever. Curiosidades bíblicas nos mostram figuras como o apóstolo Paulo, que relatou ter sido arrebatado ao terceiro céu, onde contemplou coisas que não poderiam ser ditas. É um lugar que, mesmo sendo invisível aos olhos terrenos, traz a certeza de que existe algo muito maior além dessa vida. E essa visão nos faz pensar: como estamos nos preparando para essa eternidade? Se existe um lugar onde reencontraremos aqueles que amamos e experimentaremos a verdadeira paz, o que estamos fazendo para merecê-lo? Talvez o segredo esteja em viver de maneira mais consciente, cultivando fé, bondade e amor no presente. Porque no fim, tudo nos leva até lá. E ao vislumbrar essa eternidade, muitos percebem que há algo ainda mais grandioso esperando por eles: um encontro com o Criador. No momento final, muitas pessoas relatam uma experiência indescritível. Elas reconhecem Deus, não através de palavras ou imagens comuns, mas como uma presença tão grandiosa e amorosa que transcende qualquer entendimento humano. A compreensão bíblica nos ensina que Deus é o princípio e o fim, o Criador de tudo que existe. Nesse encontro, não há medo, apenas uma sensação profunda de amor e pertencimento. É como se, depois de toda uma vida de buscas, o ser finalmente encontrasse a sua origem, o lar onde tudo começou. Esse reconhecimento traz uma clareza absoluta. Muitas pessoas dizem entender, naquele instante, qual foi o seu lugar na criação. Cada erro, cada acerto, tudo fez parte de um plano maior. Imagine olhar para trás e perceber que até os momentos mais difíceis moldaram você para esse encontro final. A história da Bíblia está repleta de momentos em que Deus se revela aos que o buscam, como fez com Moisés na sarça ardente ou com Elias no silêncio da montanha. Curiosidades bíblicas nos mostram que Deus sempre esteve ali, mesmo quando parecia distante. Essa experiência nos deixa uma mensagem poderosa. Deus está presente em todos os momentos da vida, não apenas na hora da morte. E se Ele é a origem e o destino, como temos vivido os dias que Ele nos deu? Talvez seja a hora de parar, refletir e se reconectar com o Criador. Não espere pelo último instante para reconhecer a presença divina, porque no fim, esse encontro é inevitável e será o momento mais importante da existência. O momento em que tudo finalmente fará sentido. Se essas 9 experiências nos ensinam alguma coisa, é que a vida é muito mais do que parece. Cada detalhe, cada escolha e cada ato deixam marcas que ultrapassam o tempo e nos conectam ao que é eterno. A morte, embora temida, não é o fim. É uma continuação, um encontro com tudo o que realmente importa: amor, propósito e o Criador. A pergunta é: você está vivendo uma vida que vale ser revisada? Se hoje fosse o seu último dia, o que você gostaria de ter feito diferente?
Agora é o momento de refletir e agir. Valorize os seus dias, fortaleça suas relações e busque se conectar com algo maior. Não espere a chegada do fim para entender o verdadeiro propósito da vida. O que você pode fazer hoje para construir um legado que ecoe na eternidade? Pequenos gestos, como perdoar, ajudar alguém ou simplesmente espalhar amor, podem mudar a sua história e a de outros. Se você gostou desse conteúdo e quer continuar explorando temas como este, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho. Aqui você vai aprender mais sobre a compreensão bíblica, curiosidades espirituais e ensinamentos que vão transformar a sua forma de ver a vida. E me conta, qual dessas 9 experiências mais chamou a sua atenção? Deixe nos comentários, eu quero saber a sua opinião. Vamos juntos construir uma vida mais consciente e cheia de propósito.